Nos últimos 2 vídeos que nós publicamos aqui no canal do projeto, nós falamos um pouco sobre os povos indígenas, a forma que eles vivem. Bora lá, para fechar no dia de hoje, conversar sobre 3 mentiras que nós podemos escutar sobre eles. Oi, gente! Bora lá para mais um vídeo do projeto. Hoje, então, dando continuidade à nossa conversa sobre os povos indígenas. Para fechar toda a nossa conversa sobre eles, bora hoje conversar sobre 3 mentiras que nós podemos escutar sobre eles. Pois acontece o seguinte, por às vezes nós não sabermos muito bem sobre a cultura deles, a maneira que eles vivem, nós podemos pensar em algo que não é verdade sobre eles e ir repetindo essa mentira de forma que nós não venhamos um dia a conhecer como eles realmente são. Então, bora lá que eu separei aqui para nós conversarmos hoje 3 coisas que nós podemos ouvir sobre eles que é mentira. Bora lá então? A primeira delas é a seguinte, que daqui a alguns anos não existirá mais povos indígenas e que eles estão a cada dia mais perdendo a sua cultura. Isso é uma grande mentira, pois acontece o seguinte que eu vou falar para vocês. Uma das coisas que acontecem nos dias de hoje é que cada vez mais essa população vem se diminuindo. Desde a época que o Brasil foi descoberto pelos portugueses até então, eles vêm diminuindo cada vez mais. Isso acontece por conta de alguns fatores. Um deles é por conta de guerra entre as pessoas que querem entrar nas terras onde eles moram, que querem ali derrubar árvores ou plantar algum tipo de árvore apenas, querem alterar a vegetação daquele lugar. E isso ocasiona guerra entre eles, é onde muitos dos indígenas acabam morrendo por conta disso. Uma outra questão também é por conta de doenças, pois acontece o seguinte com eles. O sistema imunológico dele, o corpo deles, eles não conseguem combater algumas doenças que nós conseguimos combater. Então, por exemplo, um simples resfriado pode fazer com que alguns morram. E isso acontece quando eles têm contato com povos de fora da tribo, de fora de onde eles moram. E muitos deles acabam morrendo por conta disso. Um outro ponto que é dito é com relação à cultura deles, que eles estão se perdendo. Pois, algumas das vezes nós podemos escutar a seguinte frase, olha só, que aquele indígena que usa celular, ele não é mais um indígena. Isso é uma grande mentira, pois, por se tratar de uma cultura indígena, ela também se modifica conforme o tempo e vai se adaptando com o lugar onde vive. Então, independente de usar celular ou não, de fazer faculdade ou não, eles continuam sendo povos indígenas. Eles continuam sendo familiares, representantes dessa etnia que aqui moravam no Brasil, antes dos outros povos chegarem. A segunda mentira que nós podemos escutar sobre eles é a seguinte, olha só. Que o Brasil, por ser um país miscigenado, por ter pessoas de diversos lugares do mundo, eles não sofrem racismo aqui. É outra coisa também que nós devemos sempre nos preocupar bastante, é com relação a essa palavra, racismo. Que é o quê? É ter algum preconceito com alguém pelo simples fato dele ter vindo de algum lugar, de alguma região, por ele ter algum hábito, algum costume que é diferente do nosso. E com os indígenas podemos destacar 2 que eles sofrem muito racismo por conta disso. O primeiro deles é por conta do modo de falar. Como eu já disse para vocês, a maioria das línguas que eles falam nas tribos deles é uma língua falada. E isso interfere na hora de falar o português, pois muitos deles também aprendem a língua que nós aqui conversamos. E, por conta disso, há resquícios da linguagem deles e eles acabam falando de forma diferente. E eles acabam sofrendo muito preconceito por conta disso. Um outro ponto que também é dito sobre eles, que é uma grande mentira, é quando dizem que eles não gostam de trabalhar. Mas, pensa comigo, olha só. Pela pesquisa que vocês fizeram, vocês já viram que os indígenas, eles têm muitos hábitos. Eles caçam, eles pescam, eles plantam, eles constroem as próprias ferramentas que eles utilizam para isso, eles constroem as suas casas. Tudo isso é trabalho, não é? Mas, muitas das vezes, por eles não terem a lógica que nós temos aqui nas cidades, por exemplo, que é a ideia de cada vez acumular mais coisas, ter mais coisas, eles acabam vivendo com o básico, somente com aquilo que é necessário. E eles não se preocupam em ter mais do que isso. Então, alguns chamam eles de preguiçosos, falam que eles não gostam de trabalhar por conta disso, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a terceira mentira é a seguinte, é nós acreditarmos que nós somos uma cultura mais avançada e por conta disso nós não temos nada a aprender com eles. Tá aí uma grande mentira. Vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre uma coisa que nós poderíamos aprender, que é o cuidado com a floresta, não é? Mas, para falar sobre essa mentira, eu quero conversar com vocês sobre uma história não contada sobre o descobrimento do Brasil. Bora lá prestar atenção, hein? Aconteceu o seguinte, quando os navios de Portugal chegaram até o Brasil, quando eles desceram aqui nessas terras e se depararam com os que moravam aqui, muitos deles que vieram nos barcos, eles estavam muito doentes. E
ali eles poderiam, se fossem deixados sozinhos, poderiam vir até a morrer, pois eles não tinham remédio, não tinham comida e nada mais que precisavam para sobreviver. Os povos indígenas que aqui moravam, vendo esses outros que chegaram, entenderam que eles seriam mais um povo que viera e eles poderiam conviver junto com eles nas florestas, nas terras. Por isso receberam eles, deram medicamentos que eles possuíam aqui e até hoje eles possuem, pois eles têm um conhecimento muito grande sobre as plantas da floresta e eles sabem que cada uma pode ser utilizada. E também deram alimento para eles. Então olha só, se não fosse os indígenas terem acolhido essas pessoas que chegaram aqui e terem cuidado delas, o Brasil seria algo totalmente diferente do que é hoje. Então, olha só, como nós temos muitas coisas para aprender com eles, não é? Mas, partindo que agora, nós já sabemos dessas 3 mentiras que nós não iremos cair mais nelas e saberemos que os indígenas, eles têm sim um papel muito importante para o Brasil. E essa cultura merece sim receber um destaque e ser reconhecida como a cultura legitimamente brasileira, pois eles sempre aqui estiveram, não é? Pensando nisso, a proposta de atividade é o seguinte. Nós já conversamos sobre várias coisas sobre os povos indígenas nos vídeos, não foi? Eu quero que vocês escolham algum desses aspectos para que vocês possam estar desenhando. Vocês irão desenhar aquilo que vocês mais admiram, aquilo que mais marcou vocês sobre a cultura indígena, do que é diferente da forma que nós vivemos. Beleza? Podemos combinar nossa atividade assim? Então, nesse vídeo nós encerramos a falar sobre os povos indígenas e nos próximos vídeos vamos falar de outras etnias que também nós encontramos aqui no Brasil. Beleza, gente? Podemos combinar assim? Eu espero o retorno de vocês e até o próximo vídeo.